Ele é a única pessoa reconhecida oficialmente como sobrevivente dos dois atentados mais assustadores da história do mundo. Se sobreviver a uma explosão de bomba atômica já foi para poucos, imagina só resistir a duas. Mas como isso foi possível? O que aconteceu com a sua vida após esse trágico episódio? Nesse vídeo você vai conhecer a história do Tsutomu Yamaguchi, o homem que sobreviveu a duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Vai ficar preso, vai puxar cadeia. Cumprir minha parte. Foi longe demais. Marcada por hediondos crimes contra a humanidade, a Segunda Guerra Mundial teve um grande final bastante apocalíptico. Embora a Alemanha nazista tenha assinado um acordo de rendição em 8 de maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado. Afinal, a Guerra do Pacífico ainda continuava. Foi então que os americanos pediram que as forças japonesas se rendessem na Declaração de Potsdam, em julho daquele ano, e avisaram: se não fizessem isso, o negócio ia ficar feio para os japoneses, e foi o que acabou acontecendo. Em 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram alvos de uma destruição em massa como forma de forçar uma rendição que parecia ser apenas questão de tempo. O lançamento de duas bombas nucleares contra o povo japonês é até hoje a coisa mais assustadora que já aconteceu na Terra. No entanto, nestas duas cidades houve um sobrevivente que ficou para contar a sua história, que parece até mentira, de tão improvável que é. Trata-se de Tsutomu Yamaguchi, a única pessoa reconhecida pelo governo japonês por ter sobrevivido às duas bombas atômicas. O sobrevivente Yamaguchi. Vamos começar então, obviamente, com a história da sobrevivência à primeira bomba. O Yamaguchi, ele morava na cidade de Nagasaki, onde ele vivia e trabalhava, mas por motivos profissionais, aos 29 anos ele foi para Hiroshima no verão de 1945. Isso depois de ficar trabalhando na cidade por 3 meses. O Tsutomu, ele estava se preparando para deixar Hiroshima no dia 6 de agosto. Mal ele sabia da catástrofe que estava por vir. Às 8h15 da manhã, enquanto fazia o caminho em direção ao cais, o bombardeiro americano lançou a primeira bomba atômica sobre o Japão, a Little Boy, atingindo então o centro da cidade a apenas 3 km de distância onde Yamaguchi se encontrava. A bomba matou aproximadamente 140 mil pessoas, sendo que metade das vítimas morreram já no momento da explosão. Mas não o nosso sobrevivente. Ele saiu dessa com apenas um tímpano estourado, uma cegueira que foi temporária, além de que o calor da Little Boy o deixou com queimaduras graves sobre o lado esquerdo, na parte superior de seu corpo. Mas o importante foi que ele conseguiu sair dessa com vida. Ele relatou que se lembra de olhar no momento da explosão do cogumelo formando aquela bomba que a gente já vê em várias imagens, não é? Tudo isso ele viu antes de desmaiar. Depois do acontecido, ele passou a noite num abrigo para sobreviventes da explosão, recebendo então os primeiros cuidados. Na manhã seguinte, ele só pensava em voltar para sua casa. O Yamaguchi conseguiu sair e retornar à cidade de origem, Nagasaki, mas ele não imaginava que o que acabara de passar aconteceria novamente. 3 dias após o primeiro atentado, mesmo ainda não estando 100% fisicamente, Tsutomu, trabalhador do jeito que era, considerava que já estava bem para voltar ao emprego. Imagina só, o cara sobreviveu a uma bomba nuclear e alguns dias depois falou: não, Já tô safe, já vou voltar a trabalhar, beleza? Você vai morrer. Ele trabalhava na Mitsubishi, então quis voltar à sua rotina normal no trabalho, enquanto ele explicava o ocorrido em Hiroshima ao seu chefe. Imaginem só, ele percebeu novamente um clarão penetrando por toda a cidade. Provavelmente nesse momento já veio a lembrança que aconteceu com ele anteriormente. O fato foi que o bombardeiro americano Bockscar lançou a segunda bomba nuclear, a segunda bomba atômica no Japão, a Fat Man. E mais uma vez o Yamaguchi estava apenas a 3 km do foco da explosão. Incrivelmente, o japonês sobreviveu novamente ao ataque. 2 bombas nucleares em 3 dias.
não é para qualquer um. É um mito! Desta vez, ele não se feriu, pelo menos diretamente, mas teve febre alta e vomitou diversas vezes durante aquela semana, provavelmente devido à radiação em que ele foi exposto. Ao contrário do nosso protagonista, mais de 90 mil pessoas morreram no ataque a Nagasaki. A vida após as bombas. Durante a ocupação dos aliados no Japão, Yamaguchi trabalhou como tradutor para as forças de ocupação. No início dos anos de 1950, ele e a sua esposa, que também sobreviveu ao bombardeio atômico de Nagasaki, tiveram 2 filhas. Anos mais tarde, ele voltou ao trabalho na Mitsubishi e a vida foi continuada. Um fato interessante é que ele sempre omitia às autoridades que ele era sobrevivente de 2 atentados. Ele sempre dizia que tinha sobrevivido ao de Nagasaki, porque ele simplesmente não achava ele não achava que era necessário fazer um alarde, ele queria apenas seguir em frente com a sua vida. À medida em que ele foi envelhecendo, as suas opiniões sobre o uso de armas atômicas começaram a mudar, tornando-se um fiel defensor vocal do desarmamento nuclear. Em uma entrevista para o Military History Magazine, ele declarou o seguinte: "O motivo pelo qual eu odeio a bomba atômica é o que ela faz com a dignidade dos seres humanos. O reconhecimento." Como comentei anteriormente, o Tsutomu a princípio não sentiu a necessidade de relatar que tinha vencido 2 grandes explosões. No entanto, mais tarde em sua vida, ele começou a considerar a sobrevivência como algo do destino. Sendo assim, apenas em janeiro de 2009, mais de 60 anos depois do ocorrido, ele solicitou ao governo japonês que fosse reconhecido como duplo sobrevivente das tragédias. Cerca de 2 meses depois, Yamaguchi, na ocasião, agora com 92 anos de idade, ele se tornou a única pessoa reconhecida oficialmente como sobrevivente dos 2 atentados. Vale ressaltar que, se você for pesquisar, foram na verdade 160 sobreviventes de ambos os bombardeios atômicos, que são conhecidos como Niju e Abakusha, lá no Japão. Mas só o Yamaguchi tem o feito de ser reconhecido pelo governo do país. Ele até escreveu um livro contando toda a sua história. Apesar de tudo que passou, tanto fisicamente quanto psicologicamente, o Yamaguchi ele continuou levando a sua vida considerável e saudável depois de toda a tragédia. Entretanto, com o passar do tempo, ele começou a sofrer doenças relacionadas à radiação, como a catarata e a leucemia aguda. Em 2009, descobriu que tinha pouco tempo de vida devido a um câncer no estômago. Então, aos 93 anos, veio seu último suspiro, no dia 4 de janeiro de 2010, em sua cidade natal, Nagasaki, dando assim o fim a uma vida lendária. Essa foi a história do homem que sobreviveu a 2 bombas atômicas. Siga no Instagram e mandar a sua sugestão de vídeo. A gente se vê amanhã no mesmo horário e no mesmo canal.